Vascaínos e vascaínas, no vídeo de hoje a gente vai relembrar a conquista vascaína do Campeonato Carioca de 2003. Vamos relembrar toda a campanha e ver também os gols daquela final vencida pelo Gigante da Colina. Só que antes de começar, eu já peço para você rapidinho, se inscreve no canal, dá o like no vídeo, isso ajuda muito o canal a crescer, faz com que o YouTube recomende esse conteúdo para mais vascaínos ainda e você vai estar ajudando a divulgar a história do Vasco. Bom, o Campeonato Carioca de 2003 foi disputado entre os dias 18 de janeiro até 23 de março daquele ano. A competição contava com 12 equipes. A fórmula de disputa era a seguinte: os 12 clubes participantes se enfrentavam em turno único. O vencedor desse turno era o campeão da Taça Guanabara. Os 4 melhores classificados nessa fase se enfrentariam nas semifinais, sendo o primeiro contra o quarto e o segundo contra o terceiro, tendo vantagem de empate para o primeiro colocado e também para o segundo. E a equipe que tivesse o melhor desempenho nas semifinais seria a campeã da Taça Rio. Bom, as finais seriam disputadas em 2 jogos e o campeão da Taça Guanabara também teria a vantagem do empate, seguindo o mesmo critério da fase anterior. Ficou decidido também que o rebaixado para a Série B do estadual seria apenas o último colocado da competição. Bom, o artilheiro do Carioca desse ano foi Fábio Bala, do Fluminense, com 10 gols. Já pelo Vasco, o artilheiro foi Petkovic, com 8 gols, que saiu do clube antes das semifinais. Na fase classificatória, então, após as 11 rodadas, o Vasco conseguiu a primeira colocação e foi o campeão da Taça Guanabara, ao fazer 24 pontos, com 7 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. Um destaque desse campeonato foi a equipe do Americano, que conseguiu a classificação para as semifinais, ficando na 4ª colocação e se credenciando inclusive para enfrentar o próprio Vasco na fase semifinal. A equipe de Campos inclusive teve o melhor ataque da competição, com 25 gols marcados, e desbancou, por exemplo, o Botafogo, que acabou ficando em 5º lugar e não se classificou para a fase seguinte. Bom, na fase semifinal então, um dos confrontos, como já dito anteriormente, foi entre Vasco e Americano, e no outro confronto, teríamos um Fla-Flu. As 2 semifinais foram disputadas no Maracanã e em jogo único. No sábado, 8 de março, Flamengo e Fluminense se enfrentaram no Maracanã. A partida terminou empatada em 1-1. Como os tricolores se classificaram em segundo, tinham a vantagem do empate e se classificaram para a final. No dia seguinte, também no mesmo estádio, o Vasco enfrentaria o Americano, que foi a única equipe que conseguiu derrotar o Gigante da Colina em todo o torneio. Dessa vez, porém, a equipe conquistou uma boa vitória, goleando por 4-1. Vamos então ver os gols dessa semifinal. A torcida acha graça. O Vasco, afinal, tem Marcelinho, o dono da bola, o dono do jogo. O Vasco também tem Marques de volta. Volta com o pé direito. Que lançadinho. Um toque para tirar o goleiro e o gol é de Valdir. Mas a tarde é de Marcelinho. O baixinho bem colocado, dentro da área. O Americano diminui. Uma bela cobrança de falta de Marcos Lucas. E lá vai o Americano assustando, neste chute de Chiquinho. O Vasco precisava de uma injeção de ânimo. E aí... Se um jogador especial é aquele que aparece quando o time mais precisa, Marcelinho é especial. Especial e especialista. Sem Pet, o agora batedor oficial exclusivo de faltas, faz o que mais sabe. Depois do chute de Cadu, Marcelinho faz mais um. É o 4º do Vasco, praticamente classificado para a final do campeonato. É o 3º do artilheiro apaixonado. Esses 3 gols, com certeza veio a brilhantar essa tarde e para uma pessoa especial que ela sabe quem é. Pelo visto, o coração de Marcelinho já tem dona. E o coração da torcida do Vasco também encontrou um novo amor. Na decisão, então, o Vasco chegava para enfrentar o Fluminense em 2 jogos, tendo a vantagem do empate. No primeiro jogo, realizado numa quarta-feira, dia 19 de março, no Maracanã, com um público de um pouco mais de 31 mil pessoas, o Vasco levou a melhor e venceu por 2-1, com gols de Marcelinho Carioca e Souza. Vamos então relembrar esses gols do primeiro jogo. O canto diretamente ligado à falta ali. Marcelinho no escanteio. Foi o Kleber, jogadores do Vasco comemoram. 1-0
assistente não marcou. Vamos ver se é o Kleber que toca nessa bola de soco. O Kleber sobe ele. O Wellington Paulo. Marcelinho comemora. Veja ali, na dividida. Kleber, o zagueiro do Fluminense. E a bola vai para o fundo da rede. Está inaugurado o placar na decisão. O assistente não apontou para o meio. Aí ficou... O Russo vai à linha de fundo. Cruzamento para o Souza. Número 7. Russo vai à linha de fundo. Souza se antecipa. Joga o corpo à frente. Dá um toque sutil. A bola vai para o fundo da rede. Passe magistral do Marcelinho para o Russo. E aí o cruzamento preciso. O toque de Souza. E aos 13 do segundo tempo, o Vasco faz o segundo. Souza, quarto dele no campeonato estadual. 0 Fluminense, 2 Vasco. A primeira finalização do Souza foi logo no ângulo, Sérgio Noronha. Na segunda partida, no dia 23 de março, um domingo, no mesmo estádio, o Vasco entrava em campo com uma boa vantagem conquistada no primeiro jogo. Antônio Lopes mandou a equipe com Fábio, Russo, Wellington Paulo, Alex e Edinho, Henrique, Bruno Lazzaroni, Léo Lima e Marcelinho Carioca, Marques e Souza. O Vasco, como de costume, ganhou do Fluminense novamente, repetindo o placar do primeiro jogo, porém dessa vez com gols de Léo Lima e Souza. O segundo gol, inclusive, ficou marcado pelo ótimo cruzamento de letra do Léo Lima, que deu a origem ao gol de Souza. Para fechar o vídeo, então, vamos rever esses gols e um pouco da festa do título cruzmaltino, mas antes, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, que é muito importante, ajuda muito aqui no crescimento do canal e ajuda a espalhar a história do Vasco para cada vez mais pessoas, tá certo, pessoal? Então um abraço a todos e o Vasco é para quem acredita. O Vasco permanece no ataque, Marcelinho, Kleber deu rebote, olha o gol! Amanhã, a partir de 1 da tarde, você não pode perder, tem muito tênis, mas jogador de muita habilidade. A sobra é dele, de Léo Lima, com espaço, cruzamento de letra, que beleza, no segundo pau, a cabeçada para trás, olha o Vasco! Gol! É do Vasco! Souza faz o segundo do Vasco da Gama. Num cruzamento espetacular de Léo Lima. A bola tocou no Carlos Alberto. Léo Lima levantou a cabeça, cruzou de letra no segundo pau. Souza bem colocado. Vasco 2, Fluminense 1. Fim de jogo. Léo Lima sai para comemorar e o Vasco festeja o título. Vasco, campeão carioca 2003. Campeão estadual no Rio de Janeiro, Vasco da Gama. Vasco 2, Fluminense 1. O Vasco jogava por uma derrota por até um gol de diferença. A torcida grita. E grita muito alto aqui no Maracanã. É campeão, é campeão.